Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, sempre às quintas-feiras, com os comentários de João de Deus Carvalho. É a primeira edição do Fora da Caixa com João de Deus Carvalho neste 2026, por isso saudamos o nosso convidado, o nosso analista, desejando a ele e a família votos de um feliz 2026. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, como sempre, pela disponibilidade em estar connosco. Como é que foi a passagem de ano? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, isso que é bom. Terminamos o ano 2025, estamos agora em pleno 2026, nestes primeiros dias. O João de Deus Carvalho gostaria aqui rapidamente de destacar ganhos que, do seu ponto de vista, Cabo Verde conseguiu alcançar em 2025 e projetar já agora aquilo que vai ser este novo ano. Bom, em termos de ganhos, o que eu podia ressaltar é a estabilidade macroeconómica do país. Eu acho que este é que é o maior ganho do país, porque uma economia como a nossa, pequena, de um Estado com poucos recursos, ter as contas públicas em ordem é meio caminho para o sucesso. Portanto, este é o ponto que eu podia ressaltar. A elevação de Cabo Verde também para país de rendimento médio alto, naturalmente é uma grande conquista. É consequência de termos um orçamento equilibrado e as contas públicas em ordem. É consequência disso. Sim, mas no entanto ainda continuamos a persistir aqui alguns desafios. As pessoas falam muito. O governo tem como grande desafio e meta a combater a pobreza extrema, não é? E fala em ganhos aqui neste aspecto, mas ainda a sociedade sente que efetivamente há muito trabalho, muito caminho pela frente, não é tarefa fácil. Não, há muito trabalho pela frente e isso passa não só por ter contas públicas em ordem, mas também temos que diversificar a nossa economia e temos que enraizar no país uma cultura de trabalho que ainda não está no seu auge. Portanto, é tudo isto que é preciso fazer, porque a economia de Cabo Verde precisa urgentemente de uma diversificação. Nós estamos demasiado expostos ao turismo e também, como se sabe, nunca um país se desenvolveu sem ter pelo menos 25% do seu PIB vindo da indústria. E este é um handicap da nossa economia que os sucessivos governos têm que olhar e que têm que mudar de rumo. Nós, para chegarmos a patamares mais elevados, temos que ter uma economia diversificada, nomeadamente com uma indústria a responder pelo menos a 25% a 30% do PIB. Sim, falou em instantes do turismo e lembrou-me do debate ontem no Parlamento, foi muito aquecido entre o Ministro dos Transportes e Turismo e também os sujeitos parlamentares. A questão dos transportes continua na ordem do dia, não é, João de Deus Carvalho? Tem de ser, quer dizer... A conectividade entre as ilhas, quando falamos do turismo, desenvolvimento de Cabo Verde, isto tem de ser resolvido, é um problema que tem de ser resolvido. O problema dos transportes é um problema crucial em todos os países do mundo. Agora, em Cabo Verde, um estado arquipelágico, a questão dos transportes ainda coloca-se com mais acuidade. É preciso que os governos de Cabo Verde entendam a natureza arquipelágica de Cabo Verde para ver que os transportes, quer marítimos, quer aéreos, são essencialíssimos para a nossa economia e para o nosso bem-estar. E esse setor dos transportes tem sido mal servido pelos sucessivos governos de Cabo Verde. Aliás, eu costumo dizer que o único verdadeiro ministro de Transportes de Cabo Verde nestes 50 anos de independência foi só Herculano Vieira. Todos os outros cometeram falhas imperdoáveis do meu ponto de vista. Eu sou um homem do setor dos transportes, sei o que digo. É o único ministro que teve visão panorâmica dos transportes. E eu dou-lhe só um exemplo. Atualmente, por exemplo,
os transportes são vistos em toda a parte do mundo como uma coisa global, que no caso de Cabo Verde engloba transportes rodoviários, transportes marítimos e aéreos. E não há essa visão global. Os transportes rodoviários estão no Ministério da Administração Interna, os transportes marítimos estão no Ministério do Mar e os transportes aéreos estão no Ministério dos Transportes e Turismo. Isto mostra que o governo não tem uma visão global do sistema. Não está devidamente enquadrado, então? Não está. É só isto, só esta fotografia mostra que o entendimento que o governo tem dos transportes em Cabo Verde é um entendimento errado. Não tem outra palavra a dizer. É mesmo errado. A concepção é errada. Portanto, existem vários modos de transporte. Cabo Verde tem 3 modos de transportes, mas deviam estar sob a mesma tutela. Não deviam estar em 3 ministérios separados, sem articulação entre esses 3 modos de transporte. Isto diz tudo. E quando falha os transportes em Cabo Verde, falha tudo. Porque tudo o resto depende dos transportes. Quem não entendeu isto não entendeu nada. Por exemplo, quando você junta transportes e turismo, não fica bem este acasalamento? Pode ter alguma coisa a ver. Agora, transportes normalmente não deve estar ligado ao turismo. Transportes pode estar ligado a comunicações, que geralmente faz mais sentido. Agora, tem que haver uma visão global do transporte com vários modos. Em Cabo Verde são 3 modos, porque nós não temos ferrovias ainda em Cabo Verde. Então, ter os transportes fragmentados em 3 ministérios diferentes, com 3 tutelas diferentes, para mim é um disparate. Ou seja, como se costuma dizer, cada coisa no seu devido lugar. Com certeza. Não, é que há que respeitar a natureza arquipelágica de Cabo Verde. Aquilo que Montesquieu escreveu em 1748 do Espírito das Leis, ainda nós não compreendemos em Cabo Verde. Portanto, todos os governos têm que entender pelo menos 2 coisas. São 2 coisas que o governo não consegue mudar, nem este nem nenhum outro. É a situação geográfica do país e a cultura, o povo que temos. São 2 coisas que os governos têm que entender que não conseguem mudar. E têm que se conformar a estas 2 variáveis. A cultura ou o povo e a situação geográfica. São condicionantes que qualquer governo tem que aceitar, admitir e respeitar. Nós recebemos a notícia esta semana que Cabo Verde é o 4º país africano com o custo de vida mais elevado. Ora, surpreende esta informação ou nem por isso? Não me surpreende minimamente. Eu estudei em Portugal, morava em Passo de Arcos, e eu vi ali, portanto, na linha de Cascais, que o nível de vida era superior aos outros sítios de Lisboa. Porquê? Por causa do turismo. Sempre que há turismo, o nível de vida aumenta. Portanto, Cabo Verde tem cerca de 25% do seu PIB ligado ao turismo. Já temos mais de 1 milhão de turistas que vêm para Cabo Verde. É natural, portanto, que o nível de vida suba. Além do mais, Cabo Verde importa mais de 80% daquilo que consome. Portanto, nós também importamos inflação que vem de fora, vem deste mundo de fora. E tudo isto faz aumentar o custo de vida. Agora, diga. E é preciso políticas públicas muito bem legisladas para combater esta tendência que é inexorável. Por exemplo, há muito que há este alerta que com a vinda do turismo cada vez mais está a aumentar, né? Por exemplo, o aluguer de casas está cada vez mais caro e inacessível para quem está aqui.
a renda de casa está cada vez mais caríssima. E quer dizer, quem vive cá em Cabo Verde é preciso aqui fazer um equilíbrio, porque senão as coisas ficam difíceis. As pessoas também são afastadas, de certa forma, de uma certa dignidade da sua própria vida social e económica. Com certeza. É por isso que tem que haver políticas públicas precisamente para contrabalançar esta tendência do aumento gradual do nível de vida por causa do turismo. Então, eu ouvi até há dias o Ministro das Finanças a falar sobre isso e fiquei mais ou menos agradado, porque ele já tem noção exata de que há necessidade de políticas públicas para combater essa tendência de agravamento do custo de vida por causa do turismo e também de outras coisas, de outros fatores que acabam por elevar o custo de vida. Ainda há dias alguém dizia-nos comer um búzio, comer uma moreia está um bocado difícil hoje em dia aqui para nós, os cabo-verdianos, né? O salário não está lá grande coisa. E dizem que quando chega esta época do turismo e também dos imigrantes, o preço sobe de que maneira? O quilo de búzio quase está lá por 600 ou mais escudos, se não estou eu. Você fala do búzio. Agora eu perguntaria, e o preço da lagosta? Então, e não é só desses produtos, mas também dos produtos mais básicos. Você vai, sobretudo, a Boa Vista e a Ilha do Sal, coisas mais elementares, verduras, uma garrafinha d'água. Uma garrafa d'água, tudo está muito caro por causa do turismo. Hoje em dia, você vai a São Nicolau, por exemplo, quer comprar fruta, quer comprar legumes, não consegue, porque tudo é embalado para ser vendido nas duas ilhas turísticas. Quer dizer, e se você compra alguma coisa, é um preço exorbitante, porque eles julgam, os comerciantes, que perdem dinheiro se venderem lá onde os produtos são feitos, são produzidos. Então é tudo isto que tem que ser visto. Mesmo aqui perto, o pessoal de Santo Antão queixa muitas vezes, não encontra verdura. A brincar, alguém já disse que saiu de São Vicente para ir comprar verdura em Santo Antão. Com certeza. É porque... Ou pelo contrário, contrário, saiu de Santo Antão, sim, para vir comprar em São Vicente, é isso? É claro, porque não encontra lá no mercado, porque o comerciante prefere embalar o seu produto e ir vender em grandes centros comerciais, onde tem uma margem de lucro muito superior. Então, nós temos que reequacionar todo o nosso sistema produtivo para ter mais produção interna e ter um controle dos preços lá onde é possível, porque há uma grande variedade de produtos que não são tabelados. É tudo isso que tem que ser visto. Sim, ouvimos também o próprio Ministro das Finanças, o Dr. Olavo Correia, reconhece que há este aumento do custo de vida e fala da necessidade do Estado proteger também, né, os cidadãos. Com certeza. E tem que haver políticas públicas corretas e até haver incentivos à produção, para aumentar a produção, porque esta é a lei da procura e da oferta, não é? Se você não consegue pôr grandes quantidades de produtos no mercado e a procura é grande, então o preço sobe. Portanto, mas se você tiver mais oferta, a tendência é do preço a baixar. Portanto, tem que se trabalhar com isto e é por isso que o governo tem mecanismos, nomeadamente fiscais, para utilizar e também incentivos à produção. Vamos falar aqui de uma questão também muito sensível, João de Deus Carvalho, que tem a ver com o seguinte: há pessoas que, por uma razão ou outra, deixaram de contribuir para o INPS e não estão também, ou acabaram por perder deixaram de usufruir também dos descontos que fizeram durante tempos. E o Governo está a analisar aqui a possibilidade de criar uma solução alternativa para que esses contribuintes possam efetivamente usufruir desses descontos feitos. É uma situação injusta também.
Essas pessoas que descontaram, mas não estão a usufruir. É claro que isto afeta a vida das pessoas. Quer dizer, um indivíduo que desconta, por exemplo, 20, 25 anos à Previdência, já descontou milhares de contos, tem azar na vida, a empresa fecha-se, fica no desemprego. Ele tem subsídio de desemprego, salvo erro, durante 2 ou 3 meses, depois daqui ele desaparece. Se ele não consegue um novo emprego, ele só consegue aposentar-se aos 105 anos de idade. Portanto, se ele tem 50 anos ou 55, ele vai ter que ficar 10 anos ao Deus dará. Isso não pode acontecer. Então tem que haver medidas para dar cobertura a esses casos, que são poucos. Graças a Deus são poucos casos, mas essas pessoas não podem ficar, portanto, sem qualquer tipo de proteção. Seria injusto. Seria injusto e isto até bola um pouco com a própria dignidade da pessoa. Aqui andou o governo bem ao pensar em criar esta comissão, não é? Para analisar este assunto. Tem que aparecer uma solução para esses casos. São poucos casos, felizmente, mas tem que haver uma solução, tanto para esses casos. Vamos agora para um outro assunto que igualmente não conseguiu Cabo Verde resolver esta questão, o nosso Parlamento, que tem a ver com a eleição dos titulares para os órgãos externos da Assembleia Nacional. Há algo que já se fala há muito tempo, né? As pessoas quase estão até cansadas de ouvir esta situação, falta de consenso no Parlamento para a eleição. Temos titulares desses cargos, Tribunal Constitucional, por exemplo, Tribunal de Contas, que estão lá com o cargo caducado há já algum tempo, não é? Não, são, portanto, aqueles casos de instituições externas ao Parlamento que carecem de 2/3 de maioria de 2/3 no Parlamento. Falta de consenso. Tem que haver consenso entre o MPD e o PAICV. Infelizmente, por birra, esses dois partidos não conseguem entendimentos à volta dos nomes para esses cargos, portanto, da ARC, da Comissão Nacional de Eleições, da Proteção de Dados, etc, etc. E agora também do Tribunal Constitucional, que, portanto, o prazo de 9 anos acabou por caducar, salvo erro, em outubro do ano passado. Então, quando a Constituição impõe maiorias reforçadas, esses dois partidos maiores da nossa cena política têm que entender que têm que fazer um esforço genuíno para chegar a entendimento, para evitar que pessoas continuem a exercer certos cargos depois de ter expirado o prazo para que foram eleitos. Isso tem que haver essa consciência desses dois partidos. Infelizmente, o PAICV e o MPD não se entendem e até hoje tenho a impressão que é uma tendência geral. Nesses casos de 2/3, a regra da maioria não funciona. Então é aquilo que na ciência política hoje se chama vetocracia. É o poder de veto dos pequenos. Aqueles que estão na oposição, que são minoria, nesses casos muitas vezes exigem coisas terríveis, o que leva a impasses. É uma tendência não é só de Cabo Verde, é de algumas democracias recentes, onde não existe uma cultura de Constituição muito forte e há essa tentação de bloqueios. Aquilo que se chama na ciência política de vetocracia. É o poder de veto. Quer dizer, você precisa do meu voto para conseguir a maioria qualificada exigida pela Constituição. Se você não me der tudo que eu quero, eu não dou nada. E você que está na situação fica com o ónus de que, pronto, não consegue gerar os consensos. Mas esses dois partidos têm que tomar consciência que o país não suporta isto. E é por isso que eu, como jurista, tenho defendido
que na próxima revisão ordinária da Constituição este caso deve ser revisto, porque o país não pode ficar refém das birras do MPD e do PSCV. E, no entanto, esta questão só poderá ficar ultrapassada, provavelmente, depois das eleições legislativas. Claro, porque esta situação é uma situação bizarra que acontece porque esses dois maiores partidos já tinham conseguido algum consenso sobre essa questão. Mas, à última hora, o MPD, tanto quanto sei, deu marcha atrás por causa do nome para o Conselho Superior, acho que é do Magistratura Judicial, o nome que tinha sido avançado pelo PAICV. Então, desde essa altura, por causa disso, o PAICV também embirrou e decide então não colaborar. Finge que colabora, mas veta. É a situação que nós temos. O país refém de duas forças políticas dominantes na nossa cena política que não se entendem e não respeitam aquilo que é a vontade da Constituição de procurarem os consensos necessários para que o país vá para frente e que possamos consolidar as nossas instituições democráticas. E a importância, então, de haver sempre esses consensos, um bom diálogo entre os partidos políticos. Temos oposição, temos situação, mas em momentos cruciais para a vida do país há que haver esse entendimento. Com certeza. Só que muitas vezes não há este sinal. Ou há este sinal, mas não há avanços. É essa cultura que ainda falta em Cabo Verde. Quer dizer, falamos muito de democracia, mas a cultura democrática é fraca. Isto vai levar tempo. Temos que fazer ainda muita formação, muita pedagogia em termos de cidadania para se chegar a um patamar mais elevado. Até porque esta nova geração que vem aí de políticos, né, para que possam ter boas referências, bons exemplos, caso contrário ficará tudo na mesma. Com certeza. Este é um problema que só se resolve com o tempo, porque mudar de regime às vezes é fácil. Agora, mudar de mentalidade leva mais tempo. Muito bem, nosso tempo está quase na reta final. Não terminaria sem falarmos um bocadinho da Venezuela. Como é que está a acompanhar este caso, esta situação da Venezuela? E já agora a posição também de Cabo Verde. Eu vejo essa situação com enorme preocupação. Porque aquilo que aconteceu na Venezuela, está a acontecer, é um precedente muito perigoso para o mundo. É uma escalada terrível. E isto pode levar o mundo para um beco sem saída. Então, eu vejo com essa preocupação porque há uma fragilização das Nações Unidas e do direito internacional e há uma projeção de força dos Estados Unidos que acha que tem que fazer o mesmo que a Rússia e um pouco de forma velada a China também faz. Mas este não é o caminho. Aliás, os pais fundadores da democracia americana escreveram bastante sobre isto. Nós, em democracia, temos que agir sempre de acordo com os princípios democráticos e não usar meios que não são próprios da democracia. E a força não é propriamente recomendável. Só em último caso é que se deve usar a força. Agora, usar a força como forma de alterar a vontade política dos povos e alterar a soberania dos países não é aconselhável de todo. E aquilo que a administração Trump fez na Venezuela deixa-me muito preocupado em relação ao futuro da paz e da tranquilidade no mundo. Pouco tempo mesmo. Bom dia, continuação de boa semana. Até a próxima. Aquele abraço, João de Deus Carvalho.
Até à próxima. Até a próxima. Assim foi mais uma edição de Fora da Caixa, sempre às quintas-feiras, aqui com os comentários de João de Deus Carvalho. Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade.